Bom dia, bom dia. Bem-vindos ao Mentes com Bíblia, todos os dias, 7h30, horário de Portugal. E nós estaremos aqui com o nosso devocional diário, Mentes com Bíblia, enchendo as nossas mentes com aquilo que é precioso, com aquilo que é valoroso, com aquilo que nos dá esperança, que é a palavra do nosso Deus. É tudo aquilo que vem dos céus, que vem do alto do trono deste Deus e que se manifesta aqui onde nós estamos, nos trazendo paz, a paz que excede todo e qualquer entendimento, nos trazendo força necessária para seguir em frente, para seguir os nossos passos aqui nessa terra como peregrinos. E ontem nós falávamos sobre o dia mais importante é hoje. Hoje, e eu falava ontem com uma pessoa, o amanhã pertence ao Senhor. Só que hoje é o amanhã de ontem. Então nós podemos entender que o Senhor ele está no controle de todos os nossos dias. Todos os nossos dias estão sob a soberania deste Deus quando nós estamos na presença dele. E ontem nós falamos muito sobre essa questão do hoje, o hoje, as aflições do hoje, o entender o hoje, ou depositar a esperança hoje na presença do Senhor, aumentar a nossa fé hoje, olhar com os olhos de fé hoje. E eu quero complementar essa palavra de ontem. Nós não vamos retomar hoje o nosso estudo de Esdras, de Neemias. Eu quero complementar a palavra de ontem com 1 Pedro, o primeiro capítulo de 1 Pedro, o apóstolo Pedro. E eu quero orar já para nós começarmos, porque eu quero finalizar esse capítulo, que vai nos trazer um entendimento do que é mais importante. Qual é o tópico que nós devemos colocar lá na nossa listinha diária de o que é mais importante para as nossas vidas, o que as nossas mentes precisam estar cheias neste dia. E eu vou orar já para nós começarmos. Senhor, Gise, bom dia. Vamos orar então. Senhor, eu te agradeço, meu Deus, pelo dia de hoje, eu te agradeço pela tua presença, eu te agradeço por essa palavra viva, Senhor, que vem e ministra em nossos corações, em nossas mentes e nos dá, Senhor, alívio às nossas angústias, alívio às nossas aflições, nos traz paz, Senhor, essa paz que excede todo e qualquer entendimento, nós queremos viver ela hoje, Jesus. Vem e nos inunda com a tua paz nesse dia, Senhor. Que essa palavra aqui de 1 Pedro possa nos dar, Senhor, esperança e força para que nós possamos ultrapassar o dia de hoje e as aflições que este dia, Senhor, vem e nos apresenta. Mas maior do que as nossas angústias, maior do que as nossas aflições, é a tua soberania, Senhor. E é nessa soberania que nós confiamos. O Deus soberano, o Deus poderoso, o Deus que pode todas as coisas, o Deus que transforma caminhos, o Deus que cura mentes, que cura doenças físicas, o Deus que pode todas as coisas. Então, em nome de Jesus, ministra em nossos corações e nos ajuda nesse dia a entendermos mais da tua palavra e estarmos mais próximos de ti, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Amém, meus queridos. Então, vamos lá. Capítulo 1 de 1 Pedro começa assim. Eu, Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, escrevo essa carta aos escolhidos, guarde essa palavra, que vivem como estrangeiros nas províncias de Ponto, Galácia, Capadócia, Ásia e Bitínia, que seria ali a Ásia Menor, né, que hoje é a Turquia. O Deus, o Pai, os conhecia de antemão e os escolheu. Lá a palavra de Deus nos fala que nós fomos predestinados, né? Em Hebreus, se eu não me engano, nos fala que nós somos predestinados, que nós fomos escolhidos antes da fundação do mundo, antes da criação de todas as coisas. Eu, Andréia, fui escolhida, Geise foi escolhida, Adriana foi escolhida, Ângela foi escolhida, Nildinha foi escolhida, Jair foi escolhido, Cristiano, e N pessoas foram escolhidas para estarem ali dentro do aprisco deste Deus e para receberem um grande presente das mãos dele, que é a esperança, a certeza de uma aliança
eterna com este Deus. Então, continuando aqui. E o Espírito, agora o Espírito de Deus, ele vem e faz o quê? E o santificou. O Espírito nos ajuda a nos santificarmos, o Espírito nos ajuda a limparmos as nossas vestes todos os dias dos pecados que nós vamos cometendo e das falhas de comportamento que nós temos, que quando nós vamos aliando o nosso caráter ao caráter desse Deus, nós vamos cada vez mais crescendo em termos de intimidade com esse Deus. Cada vez mais nós vamos ter uma porção maior de quem Ele é em nós e através de nós. E aí ele continua. E o santificou para a obediência e a purificação pelo sangue de Jesus Cristo. O sangue de Jesus naquela cruz veio e nos purificou e nos dá a oportunidade hoje, todos os dias, de podermos nos arrepender dos nossos pecados, das nossas falhas e continuar olhando nos olhos deste Deus, desse Deus santo, desse Deus maravilhoso. E então, através das misericórdias, nós somos renovados todos os dias. Então, nesse dia, nós já fomos renovados, se genuinamente nós nos arrependemos das nossas falhas. E aí o título da minha Bíblia fala Esperança da Vida Eterna. Aqui Pedro vai falar um pouquinho mais sobre essa vida eterna. Então, todo louvor seja a Deus, o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Por sua grande misericórdia, Ele nos fez nascer de novo. Quando nós aceitamos Jesus como nosso único e suficiente Salvador, nós renascemos. Nós saímos das cinzas, né, do pecado, nós saímos do lodo do pecado, então nós renascemos como nova criatura em Cristo Jesus, através do batismo, através da aceitação de que Jesus é o nosso único e suficiente Salvador. Então ele nos fez nascer de novo por meio da ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Agora temos uma viva esperança e uma herança imperecível, uma herança que não se termina, uma herança que o mofo, a corrosão não deterioram, né? É uma esperança que não vai morrer nunca, a aliança dessa eternidade com este Deus. Pura, imaculada, que não muda nem se deteriora, guardada para vocês no céu, no coração do nosso Deus. Por meio da fé que vocês têm, Deus os protege com seu poder. Aí vem mais um ensinamento, para nós levarmos para hoje, para o nosso dia. Por meio da fé, crer naquilo que nós não estamos vendo ainda. Nossa vida está destruída, nosso financeiro está acabado, a conta está zerada, a doença continua progredindo, né? Um câncer, um cancro, continua ali progredindo. Um filho rebelde continua ali, né? Com as mesmas situações. Um marido alcoólatra continua ali com os mesmos vícios. Os nossos olhos de fé estão vendo, estão declarando através dos nossos lábios a transformação que vem através da palavra viva, né? Da fé que nós temos naquilo que o Senhor está nos falando, nos ministrando através do Espírito dele, através aqui do Espírito que utilizou esses apóstolos, esses discípulos, esses profetas, para nos deixar essa palavra preciosa. Então, por meio da fé que vocês têm, Deus os protege. Então, sem fé é impossível agradar a Deus. Então, nós necessitamos da fé para agradar a este Deus. Que nos protege com seu poder até que recebam essa salvação, pronta para ser revelada nos últimos tempos. Portanto, alegrem-se com isso, ainda que agora, por algum tempo, vocês precisem suportar muitas provações. Elas mostrarão que sua fé é autêntica. Como o fogo prova e purifica o ouro, assim sua fé está sendo experimentada. E ela é muito mais preciosa que o simples ouro. Isso resultará em louvor, glória e honra no dia em que Jesus Cristo for revelado. E ontem eu falava com uma pessoa justamente a respeito disso.
Muitas vezes a nossa mente se enche de questionamentos. Nossa, eu estou na presença do Senhor, eu adoro esse Deus todos os dias, eu ando de forma correta, eu busco ter o domínio próprio, eu busco ter todos os 9 elementos ali do fruto do Espírito, mas ainda assim parece que a minha vida não anda, parece que a minha vida está estagnada, parece que a minha vida não se move, né? Eu continuo com a escassez ali dentro da minha casa, eu continuo com os mesmos problemas, um marido viciado, enfim, N situações. Por que que a minha vida não é transformada? E aqui essa palavra ela vem e ministra nos nossos corações e nos dá uma explicação. A nossa fé está sendo provada. Nós estamos sendo lapidados, assim como o ourives lapida ali o ouro até que o ouro fique puro para que ele possa ser usado. Então nós estamos sendo lapidados como um diamante. Nós estamos sendo lapidados como uma joia preciosa para que a nossa fé, é através dessa fé que nós vamos ser fortalecidos todos os dias. Porque o Jesus nos fala que as aflições deste mundo nós não vamos, não é porque nós estamos em Cristo que nós vamos, as aflições ficam ali do outro lado da porta. Não, Jesus disse, eu venci o mundo. E o Senhor nos fala que nós também vamos vencer esse mundo a todo dia, a cada dia, através da nossa fé. Então, versículo 8, ele continua. Embora nunca o tenham visto, embora nunca tenham visto Jesus Cristo pessoalmente, né? Aqui Pedro nos fala isso porque ele viu o próprio Jesus. E mesmo assim, Jesus precisou morrer e ressuscitar para que eles realmente entendessem a grandiosidade desse Deus. Imagine que eles andaram ali com Jesus, de carne e osso ali, 3 anos e meio, viram uma imensidão de milagres que o próprio João nos fala que não haveriam livros suficientes na terra para declarar todos os milagres que Jesus fez. E ainda assim eles tiveram dúvida. Mas nós que não vemos este Deus, nós que não vemos Jesus, não vimos Jesus Cristo ali em carne e osso, e nós cremos nele. Então ele está nos falando assim, ainda não, e que ainda não o vejam agora, creem nele, se regozijam com alegria inexprimível e gloriosa, pois estão alcançando o alvo de sua fé, o alvo de sua salvação. Nós estamos todos os dias mais próximos do nosso alvo. Todos os dias nós estamos mais próximos da eternidade, mais próximos da nossa salvação. Versículo 10. Até mesmo os profetas queriam saber mais sobre essa salvação e investigaram a respeito, os profetas do Antigo Testamento, né? E investigaram a respeito. Quando profetizaram acerca da graça preparada para vocês, graça, o favor imerecido. Buscavam descobrir a que tempo ou ocasião se referia o Espírito de Cristo, que neles estava, ao predizer o sofrimento de Cristo e sua grande glória posterior. E aqui, muitas vezes, muitas pessoas, muitos ateus, muitas pessoas que estão se desviando, né, cada vez mais do olhar para este Deus, o questionamento deles é, foi escrito por homens, a Bíblia foi escrita por homens. Aqui Pedro está nos falando que o Espírito de Deus estava com todos aqueles, todos que escreveram os livros, aqueles que escreveram a Bíblia, foram inspirados pelo Espírito de Deus. E aí, continuando, em sua grande glória posterior. Versículo 2. Foi-lhes dito que suas mensagens não eram para eles, mas para vocês. As mensagens são para nós. A cruz, né? Que ali Isaías, se nós formos ler toda a Bíblia, aponta para Jesus. Isaías ali é um livro lindo que aponta para Jesus, aponta para esses tempos, né? Os tempos aqui da igreja primitiva e os tempos que nós vivemos hoje. Então toda a Bíblia apontava para Cristo e eles se questionavam, né? Se era para aquele tempo. E aqui o Pedro está nos falando que foi explicado, o próprio Espírito explicou a eles que era para este tempo, era para o nosso tempo, que essa graça, esse favor imerecido
era algo que nós iríamos estar usufruindo a partir da cruz. E agora essas boas novas, o Evangelho de Cristo, eles foram anunciadas por aqueles que pregaram pelo poder do Espírito Santo enviado do céu. É algo tão maravilhoso que até os anjos anseiam observar. E eu falava para alguém esses dias que se uma pessoa se salva, se uma pessoa vem a Cristo, se uma pessoa se arrepende dos seus pecados, e tem uma palavra aqui na Bíblia que fala que grande festa há nos céus. E quem é que faz essa festa, gente? Os anjos do céu fazem grande festa por cada pecador que se arrepende, por cada um que resolve realmente estar na presença de Jesus Cristo. E é algo tão maravilhoso. Versículo 13. Portanto, aqui o título da minha Bíblia nos fala, chamados para uma vida de santidade. Então, aquilo que nós falávamos no ontem, né? O dia de ontem, o dia mais importante. Então, viver em santidade vai fazer com que nós tenhamos porções maiores, cada vez maiores deste Deus. Então, nós vamos estar cada vez mais usufruindo da presença dele, de quem ele é e de quem ele quer ser em nós e através de nós. Versículo 13. Portanto, preparem sua mente para a ação e exercitem o autocontrole. A mente, enchendo as nossas mentes com a palavra viva, com a verdade de Cristo, com os preceitos, com aquilo que o Senhor nos pede para cumprir, para obedecermos, para nos alinhar, né? Que os nossos passos sejam passos alinhados diante dessa palavra. Então, preparem sua mente para a ação e exercitem o autocontrole, o domínio próprio. Depositem toda a sua esperança na graça que receberão quando Jesus Cristo for revelado. Sejam filhos obedientes. Não voltem ao seu antigo modo de viver, que Romanos 12, 2 nos fala. Não voltem ao seu antigo modo de viver. Não, versículo 2, Romano 12, 2. Não imitem o comportamento e os costumes deste mundo, mas deixem que Deus os transforme por meio de uma mudança em seu modo de pensar, a fim de que experimentem a boa, agradável e perfeita vontade de Deus para vocês. Então ele continua aqui, não voltem ao seu antigo modo de viver, quando satisfaziam os próprios desejos e viviam na ignorância. Hoje nós não estamos mais na ignorância. Nós temos o conhecimento da verdade. Então, e quando nós vamos a Cristo, nós vamos sendo limpos gradualmente, né, gradativamente. E eu sei que muitas vezes nós vamos pecando, tendo consciência, mas no mesmo momento que nós pecamos, nós nos arrependemos, porque é um exercício, né? Eu me esforço para não pecar, mas quando eu vi, eu falei uma coisa que não era para falar. Da próxima vez eu vou me esforçar um pouco mais. E aí um pouco mais, e aí um pouco mais. Nildinha, bom dia! Minha mãe! 1 Pedro, mãe. Então, o pecado é isso, é se esforçar cada vez mais para não pecarmos. Não voltem ao seu antigo modo de viver quando satisfaziam os próprios desejos e viviam na ignorância. Já não somos mais ignorantes. Agora que nós estamos na presença de Cristo, nós conhecemos essa palavra. Então, que nós possamos nos alinhar, né? Alinhar os nossos passos diante dessa verdade. Versículo 15. Agora, porém, sejam santos em tudo o que fizerem, como é santo aquele que os chamou. Pois as Escrituras dizem, sejam santos porque eu sou santo. Então o Senhor nos pede para que sejamos santos, o Senhor nos chama de santos aqui na palavra dele, nos chama, nós somos os santos do Senhor, mas esses santos nós precisamos entender quando nós nos achegamos ao nosso Deus. O nosso Deus é santo. Então que o nosso esforço seja em cada dia mais estarmos alinhados à santidade deste Deus. Deixando os pecados da nossa carnalidade para fora, né? Eliminando do nosso ser. 17.
Lembre-se de que o Pai Celestial, a quem vocês oram, não mostra favorecimento. O próprio Deus, ele não faz acepção de pessoas. Ele fala comigo, Andréia, ele fala através da palavra dele, sim. Nós andamos em comunidade, a palavra de Deus nos fala lá em Salmos que a bênção do Senhor, ela é dispensada quando nós andamos juntos, não é de forma individual, mas quando nós andamos juntos com os irmãos, com as irmãs da mesma fé. Mas ele nos fala que ele não faz acepção de pessoas. Ele olha para a Andréia, ele olha para a Enilda, para a questão que está lá no coração da Enilda, para a aflição que há lá no coração da Enilda, e ele conforta, ele cuida, né, de forma individual também. Então ele vai falar comigo, ele vai me mostrar também, muitas vezes ele traz situações que ele vai mostrar, ele vai falar a minha linguagem, a linguagem da Andréia, para que a Andréia seja, ô Andréia, para com isso, tu tá pecando. Então o Senhor, ele fala de forma individual, da forma que nós vamos entender. E a palavra de Deus nos fala que ele é aquele que sonda os nossos corações e ele conhece as nossas intenções, porque lá em Salmos nos fala que ele criou o nosso coração. E isso é maravilhoso. Isso é algo que me emociona muito, porque esse próprio Deus lá, conforme nos fala em Salmo 139, com as mãos desse Deus, ele me formou ali no ventre da minha mãe. Então nós somos preciosos para este Deus. Nós temos um propósito aqui na presença dele. O nosso maior propósito, tópico de hoje, de sempre, tem que ser adorar a Deus acima de todas as coisas e amar o nosso próximo assim como nós nos amamos, né? Mas o tópico é adoração, adorar a este Deus acima de todas as coisas, exaltar esse Deus acima de todas as coisas, honrar esse Deus acima de todas as coisas. E então ele se manifesta no nosso meio. 18. Pois vocês sabem que o resgate para salvá-los do estilo de vida vazio, e eu sei muito bem o que é esse estilo de vida vazio. 7 anos de depressão e um vazio interior que nada me completava, nada me satisfazia. O que nós vemos aí no mundo, tantas coisas que nos são proporcionadas, né? O entretenimento, viagens, tesouros, manjares, mas quando nós estamos com um rombo no nosso interior, quando nós não estamos quando não é esse Deus que preenche o nosso interior, esse vazio, ele não vai ter fim. Esse vazio é como um poço sem fim. Mas que perdem seu valor, mas com o sangue precioso de Cristo, o Cordeiro de Deus, sem pecado nem mancha, é Ele que vem e nos muda, nos transforma. Versículo 20. Ele foi escolhido antes da criação do mundo, mas agora, nestes últimos tempos, foi revelado por causa de vocês. Esses dias eu estava vendo um questionamento, né, que o primeiro questionamento que as pessoas que se distanciam de Deus fazem é: ai, mas por que Deus não impediu que Adão pecasse se ele sabia que Adão ia pecar? E tem uma palavra na Bíblia que nos fala, né, por que nós, quem somos nós para questionar aquele que criou todas as coisas? E nós podemos fazer a referência também a esse versículo aqui, que está nos falando que Deus foi escolhido antes da criação do mundo. Então, o plano perfeito de Deus já estava ali, feito antes da criação do mundo. Ele sabia, sim, que Adão ia pecar, ele sabia que Andréia ia nascer pecadora, que ia pecar, ele sabia de todas essas coisas. Mas o plano dele perfeito vai se cumprir conforme a vontade dele. E se cumpriu através de Jesus. E nós vamos entender todas as coisas lá no dia que nós estivermos face a face com este Deus. Então, todos os nossos questionamentos, né, internos, e aquilo que nós professamos mesmo, perguntamos, nós vamos entender.
Mas não cabe a nós questionarmos a grandiosidade deste Deus. Cabe a nós, sim, seguirmos, temermos esse Deus, amarmos Ele, confiarmos nele, depositarmos todos os dias a confiança e a esperança de que Ele está cuidando de mim, que Ele está cuidando de você, que Ele está cuidando de você, Nildinha. E é isso. E essa é a nossa força. Essa é a nossa porção para hoje. 21. Por meio de Cristo, vocês vieram a crer em Deus. Depositam sua fé e esperança em Deus, porque Ele ressuscitou Cristo dos mortos e lhe deu grande vitória. 22. Uma vez que vocês foram purificados de seus pecados, quando obedeceram à verdade, tenham como alvo agora o amor fraternal, sem fingimento, né? O amor ao meu próximo, o amor às pessoas que estão à minha volta, o amor à noiva de Cristo, à igreja de Cristo, o amor àqueles que ainda não entendem, né, a realidade da verdade que vem de Cristo, a empatia, a misericórdia, né? Amem uns aos outros sinceramente, de todo o coração, sem mágoas, que os nossos corações estejam limpos, sem orgulho, mas que nós possamos amar verdadeiramente ao nosso próximo. 23. Estou indo para o final, gente, mais um pouquinho. Pois vocês nasceram de novo, não para uma vida que pode ser destruída, mas para uma vida que durará para sempre. A aliança que nós temos com Cristo, ela é eterna, porque vem da eterna e viva palavra de Deus. Pois, agora vem uma citação lá de Isaías, pensem, Isaías 750 anos, 700 anos antes de Cristo, está aqui já citando essa palavra que eu vou falar agora. Os seres humanos são como o capim, sua beleza é como as flores do campo. O capim seca e as flores murcham. 700 anos antes de Cristo, tá, gente? O capim seca e as flores murcham, mas a palavra do Senhor permanece para sempre. A aliança do Senhor permanece para sempre. O propósito do Senhor permanece para sempre. E aí ele finaliza esse capítulo aqui. E essa palavra é a mensagem das boas novas que lhes foi anunciada. Aleluia. Essa é a nossa esperança de hoje. E essa palavra é um complemento do que nós falamos ontem sobre o dia mais importante das nossas vidas é hoje. Que nós possamos depositar hoje no altar deste Deus as nossas vidas, as nossas aflições, o nosso amor, o nosso temor a Ele, o nosso amor ao próximo, que nós possamos ali estarmos completos, né, na presença deste Deus. E eu vou orar então para nós finalizarmos. Senhor, eu te agradeço, meu Deus, pela tua palavra, eu te agradeço pela tua presença, eu te agradeço pelo teu amor infinito, eu te agradeço, meu Deus, porque tu és o meu Deus santo e poderoso, que detém a soberania sobre todas as coisas, Senhor. Antes da fundação do mundo, tu já sabias que eu estaria nesse dia aqui, falando da tua palavra, Senhor. Antes da fundação do mundo, tu já sabias, ó Deus, aqueles que estão lá com o nome no teu livro da vida, Senhor, a esperança, a eternidade já escrita ali para viverem contigo eternamente, onde não haverá mais choro, não haverá mais tristeza, não haverão mais aflições, mas a tua luz estará iluminando a nossa vivência, estará iluminando os nossos dias. Eu te louvo, Senhor, nos fortaleça nesse dia, que nós possamos estar cada vez mais fortes, cada vez maiores em fé na tua presença, crendo que tu cuidas de cada detalhe. E nós depositamos as nossas vidas no teu altar neste dia, meu Deus. Então, em nome de Jesus, sê conosco, Espírito de Deus. Em nome de Jesus. Amém. Amém, meus queridos. Então, até amanhã e fiquem com Deus. Beijinho, Nildinha. Beijinho, Jessi.